Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Que alegria nós estarmos aqui nessa tarde para escutarmos a palavra de Deus, amém? Amém. Vamos começar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai Eterno, por estarmos aqui e por nos ajudar agora mesmo, Pai Eterno, a extrairmos, Pai, a sua vontade da sua palavra, Pai. Obrigado por tudo. Ajuda-nos, Pai Eterno, nós temos um coração agora submisso ao Senhor, humilde, Pai Eterno, um coração que vai escutar a verdade, vai reagir à verdade, Pai, não de acordo com a natureza humana, com a carne, mas sim, Pai Eterno, de acordo com o Espírito, Pai. Amém. Obrigado por tudo, obrigado pelo seu Santo Espírito que está em cada um que toma a decisão de ser um discípulo do Senhor, Pai Eterno, e é batizado em nome do seu Filho Jesus. Obrigado, e é em nome dele, de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. O tema da pregação de hoje é achados e perdidos. Eu quero começar com uma história. Mas antes, quem aqui já perdeu alguma coisa? Levanta a mão, por favor. Perdi ontem. O Túlio não levantou a mão, mas ele é o rei em perder celular, essas coisas, né? É verdade, uma viagem foi lá. Eu acho que esse ano já perdeu algumas vezes o celular, né, Túlio? Mas eu também já perdi muitas coisas. E um belo dia eu perdi a minha esposa. Eu vou explicar para vocês. Recém-casado, morava em Belo Horizonte. E primeiro culto que nós vamos juntos depois da lua de mel. Então vamos ao culto. E chegando ali, terminou o culto, eu fui embora para casa. E nós morávamos perto do culto, dava para ir andando. E eu perdi a minha esposa lá, né? E vim embora sozinho. Eu esqueci que era casado. Nesse sentido que eu perdi a minha esposa, tá bom? Então, eu esqueci que era casado. Eu cheguei assim, olhei pro porteiro do prédio. Eu falei, acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Porque quando eu passei pra cá, a minha esposa estava comigo e agora não está mais. Deixa eu voltar lá no culto. Voltei correndo, ainda bem que eu encontrei ela tendo convívio lá ainda. Sabe como são as mulheres, não? Elas têm muito convívio, elas gostam de conversar bastante umas com as outras, né? Então, quando eu cheguei lá, ela nem percebeu, né, que eu tinha deixado ela no culto. Mas eu acho que esse tema é bem sugestivo. Achados e perdidos. Porque nós podemos extrair algumas coisas espirituais desse tema. Em João capítulo 15, versículo 16. João 15, versículo 16. Jesus diz o seguinte, olha só: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Algo interessante aqui é saber que Jesus foi quem nos achou. Jesus foi quem nos escolheu. Ele que chegou até nós, Deus que veio até nós e nos deu a oportunidade de termos um relacionamento com Ele, amém? Mas uma coisa interessante é que, ao mesmo tempo que Deus escolhe alguns, também existe a possibilidade de Deus não escolher outros. E esses outros são a maioria. Mas aí você pode estar perguntando, mas como? Deus é tão injusto que escolhe alguns e outros Ele não escolhe? Não é injusto, mas Deus conhece muito bem o coração de cada um. Ele conhece o coração de cada pessoa na face da terra. Ele sabe exatamente quais são as pessoas que agora mesmo aceitariam a palavra de Deus, a mensagem de Deus. É por isso que Ele manda discípulos até ali e falar com essas pessoas e ajudar essas pessoas a terem um relacionamento sincero e puro com Deus. Deus conhece cada pessoa na face da terra. Ele sabe os que estão com o coração de aceitar a mensagem
e aqueles que estão com o coração de ignorar a mensagem, de caçoar e até de perseguir. Mas é muito bom ser achado de Deus, amém? Quando você pensa na palavra achado, e quando você encontra um achado, você fica feliz. Nossa, eu encontrei um achado. Ah, uma calça, olha, barata e de marca. Foi um achado, porque normalmente essa calça é cara. Olha, eu encontrei um achado, um carro. Olha, eu encontrei um achado, uma esposa. Nossa, uma esposa humilde, que serve a Deus, né? Ian? É bom encontrar esposas. Então, encontrei uma esposa. Eu acho que tem muitos solteiros que vão encontrar os seus achados aqui, né? Mas melhor ainda é ser um achado de Deus, amém? Amém. E o primeiro ponto da pregação é: os achados são aqueles que aceitam a verdade. Os achados aceitam a verdade. João 8, versículo 31. Vamos continuar aqui em João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Vamos parar um pouquinho por aqui. Jesus estava aqui para falar uma verdade. Jesus estava aqui para ensinar as pessoas. Jesus estava aqui para encontrar as pessoas que tivessem o coração de segui-lo, de deixar tudo o que tinham para poder seguir Jesus. Amém. E o que nós vemos é que ele se deparou com alguns judeus que acreditaram em Jesus. Olha só, eles passaram já por uma prova difícil: acreditarem que Jesus é o Messias, acreditarem em Jesus, crerem em Jesus. É o que está aqui no começo do versículo 31. Eles já haviam crido nele. Porém, eles estavam relutantes quando Jesus falava que eles precisavam ser libertos do quê? Do pecado. E eles ficaram relutantes depois de escutar uma verdade, que eles eram escravos do pecado. Então eles começaram a bater boca com Jesus. E eles começaram a falar: olha, nós somos descendentes de Abraão, como que vocês falam que nós somos escravos? Na verdade, esses judeus, eles eram muito preconceituosos aqui. Eles faziam discriminação, porque eles pensavam que o fato de eu nascer numa família judia e ser descendente de Abraão já era suficiente para que eu pudesse ser salvo e especial na face da terra. Eu sou diferente de todo mundo da face da terra. Por quê? Porque eu nasci numa família judia e sou descendente de quem? De Abraão. Continuando, versículo 38. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Uau! Como Jesus é sábio, não? Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. E é verdade, quando Abraão escutou a verdade de Deus, mesmo tendo idade, ele saiu atrás de uma terra prometida onde ele não saberia onde era. Que ele não saberia onde era essa terra. E ele obedeceu a Deus de imediato. Ele obedeceu a Deus mesmo não sabendo o que iria acontecer, sem conhecer os fatos. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Vocês, nós, sem conhecer muitas coisas, porque nós não temos capacidade espiritual para conhecermos toda a Bíblia, para tirarmos tudo que existe de espiritual na palavra de Deus. Nós não temos essa capacidade porque nós somos seres humanos falhos.
Mas temos que, como Abraão, aceitar a mensagem, porque praticando, um dia vamos conhecer e vamos ser libertos. Amém. E foi o que aconteceu com aqueles que tomam a decisão de serem discípulos de Jesus. Obedecem, mesmo não tendo todas as respostas do mundo, caminham o caminho que Abraão fez até a salvação, até a terra prometida. Versículo 41. Vocês estão desfazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Uau! Por que a mensagem de Deus não é clara para algumas pessoas? Porque elas fecham os seus ouvidos. 44. Vocês pertencem ao pai de vocês. Agora é forte, hein? O diabo. Para aqueles que acreditam que todo mundo é filho de Deus, ou Jesus aqui é mentiroso, ou você está enganado. Nem todo mundo é filho de Deus. Jesus está dizendo que essa parcela dos judeus aqui nessa época, eles eram quem? Filhos de quem? Do diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês creem em mim, porque eu lhes digo. Vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Interessante, porque eles haviam crido no versículo 31, mas não crido em Jesus porque ele fala a verdade. Crido em Jesus porque talvez ele era um rabi, um ícone entre os judeus, uma pessoa de sabedoria, mas não porque ele falava o quê? A verdade. 46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus disse. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E essa é a verdade de Jesus. Amém. Quando a verdade foi dita, todos queriam matar Jesus. Eles estavam crendo em Jesus, mas quando Jesus falou em pecado, eles ficaram com ódio de Jesus. Sabe, nós podemos aprender sobre valores espirituais, podemos fazer inúmeras pregações incríveis aqui, com muito conteúdo teológico. Nós podemos ler a Bíblia 10 vezes por ano. Nós podemos orar todos os dias. Mas se nós não lidamos com a verdade, com o nosso coração tomando decisões, tudo isso é em vão. É o que Jesus está dizendo aqui. O que ele está dizendo é que, para que nós possamos ser aceitos por Deus, filhos legítimos de Deus, e não por ter nascido num berço religioso, e não por sermos evangélicos, ou por termos algum outro tipo de tradição religiosa, porém, o que Jesus está dizendo é que cada um de nós precisamos enfrentar a verdade, e a verdade é aquela que cutuca os nossos pecados, para que nós tomemos decisões. Qual é a verdade que você e que nós não queremos escutar? Eu vou responder qual que é. É aquela que fala para você se arrepender dos seus pecados que você não quer lidar. E como saber quais são os pecados que eu tenho que eu não quero lidar? Temos algumas, como posso dizer, algumas maneiras de saber quais são os pecados que nós não queremos lidar. É quando você pensa assim: qual motivo me deixa com raiva? Sabe, tem pessoas que pensam assim: olha, eu fico com raiva quando alguém grita comigo. Seu pecado é falta de paciência. Ah, eu fico com raiva quando alguém mente para mim. Seu pecado é falta de misericórdia. Ah, eu fico com raiva. E aí vai. O que deixa você com raiva? O que deixa você triste? O que é capaz de deixar você deprimido? Sabe, com essas coisas que Deus quer lidar. Ah, mas é injusto, sabe? Não é certo as pessoas gritarem comigo. Olha, crucificaram Jesus, apedrejaram Paulo e Estevão.
E Paulo, depois de apedrejado, tido como morto, levantou, ele não estava morto. Pedro morreu, Estevão morreu. Pedro, diz a história, que foi crucificado de ponta cabeça junto com a sua esposa. Imagine só Pedro, lá em Atos 5, Atos 6, Atos 7, quando estava morrendo apedrejado, ele começasse a reclamar: por que você tirou essa pedra em mim? Para de fazer. Imagina se fosse assim. Você acha que ele seria salvo? Estevão, melhor dizendo, desculpe. Quando Estevão estava sendo apedrejado, não, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus, e disse as mesmas palavras que Jesus disse: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes nós ficamos com raiva, indignados, quando vemos injustiças contra a nossa própria pessoa. Mas essas injustiças muitas vezes são necessárias para que nós lidemos com o nosso caráter, para que ele se pareça cada vez mais com o caráter de Jesus. Na linguagem popular aqui, Jesus queimou o filme porque falou a verdade. E esse era o hábito de Jesus: falar a verdade, não importa se as pessoas iriam aceitar ou não. Em 2 Timóteo 4, versículo 3, vamos lá. Paulo fala o seguinte a Timóteo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. É o que mais nós vemos hoje por aí. Pessoas amigas de quem fala o que elas querem escutar. Quais são as características que fazem que tal pessoa seja sua amiga ou inimiga? Um amigo, espiritualmente falando, é aquele que fala a verdade. Um amigo, de acordo com o mundo, é aquele que fala o que agrada a você. Ai, essa pessoa sempre tem uma palavra de conforto, mas nunca te desafia a abandonar o pecado. Alguma coisa está errada aí, não é não? Então esse tempo já chegou, onde as pessoas querem o quê? Acumular pessoas que vão dizer aquilo que elas querem o quê? Escutar. E não pessoas que falam a verdade. Jesus não se preocupava em juntar multidões. As multidões se juntavam, mas não era a preocupação de Jesus. Tanto que algumas vezes ele se virava para as multidões e falava assim: olha, quem quer me seguir, realmente, negue-se a si mesmo, carregue cada dia a sua cruz. Parece que colocava algum tipo de dificuldade ali. Em João 6, o que acontece é que Jesus estava lá com uma grande multidão e eles não tinham o que comer. Então Jesus então começa a multiplicar pães e multiplicar peixes. E a multidão vibra. A multidão então deve ter até aumentado de pessoas, ficado maior. Por quê? Olha, temos Jesus aqui, não precisamos mais nos preocupar com o que comer. Temos cesta básica de graça, temos convênio médico também, porque ele faz curas. Então temos tudo aqui, não precisamos mais estar no mundo. Daí o que acontece é que Jesus sai para orar, a multidão dá a volta no lago, encontra Jesus, e Jesus fala: eu sou o pão da vida. Ai, que mensagem difícil, Jesus. E eles começaram a reclamar, porque Jesus estava falando uma linguagem que eles não queriam escutar. Eles queriam escutar aquilo que sentiam coceiras nos seus ouvidos. E nós temos muitos lugares onde pessoas falam o que outras pessoas querem escutar. Mas Jesus não queria aumentar multidões, formar multidões. Jesus queria o quê? Fazer discípulos dele. Amém. Pessoas que iriam passar por o que ele passou. Pessoas que iam tomar decisões e iam ser capazes de deixar seus próprios interesses para serem seguidoras verdadeiras de Jesus Cristo. Amém? Esse foi o primeiro ponto. Sabe, os achados de Deus escutam a verdade. Segundo ponto, os achados são os que clamam por ajuda. Em João capítulo 9, 35.
João 9,35. Se você ler a partir do versículo 1, você vai ver que Jesus cura um cego de nascença. Em qual dia da semana? No sábado. Olha só. Então, o cego é curado no sábado. E alguns judeus que viram Jesus curando no sábado ficam indignados. Então o que acontece é uma divisão. Qual foi a divisão? Aqueles que acreditavam em Jesus, que Ele é o Messias, e estavam com o coração de seguir Jesus, daqueles que eram religiosos, e Jesus estava agindo contra a tradição deles. Normalmente divisões acontecem. Existem divisões boas e divisões ruins. Existem divisões que as pessoas, que as igrejas por aí se dividem por causa de personalidades, por causa de pessoas, são divisões ruins. E existem divisões que pessoas tomam a decisão: olha, eu não posso continuar aqui, porque eu sei que essa igreja não serve e não segue a Bíblia. E existem divisões em que pessoas tomam a decisão: eu preciso seguir a Bíblia. Por quê? Porque antes já houve uma outra divisão. Provavelmente um local onde as pessoas não seguem a palavra de Deus. Então divisões são interessantes e importantes. E a partir do versículo 35, a Bíblia fala, antes a Bíblia fala claramente que houve divisão entre os judeus. Depois, a partir do versículo 35, fala o seguinte: Jesus ouviu que o haviam expulsado, ou seja, expulsaram o jovem da sinagoga. Só não expulsaram os pais do jovem, porque os pais do jovem, eles se acovardaram diante dos judeus. Mas expulsaram o jovem. E ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Interessante, porque esse jovem foi curado da cegueira antes de Jesus perguntar se ele cria em Jesus Cristo. Isso significa que Jesus pode fazer milagres em qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode receber um milagre de Jesus. Não importa se ela é cristã ou não. Não importa se ela é uma discípula ou não. Nós vemos muitas coisas acontecerem. Porém, a mensagem principal está aqui, versículo 36. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Mas tinha alguns fariseus ali. Versículo 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Segundo ponto: os achados são aqueles que clamam por ajuda, aqueles que entendem a necessidade, que precisam de ajuda espiritual. Esses são achados por Deus. Nós temos uma multidão aqui. Nós temos algumas pessoas aqui hoje, amém? Amém. Porém, eu tenho certeza que existem achados aqui. Mas pode ser que existam também perdidos. Sabe por quê? Vai depender do seu coração. A resposta sua diante da palavra de Deus. E aqui o que nós estamos vendo é que esses achados são achados porque eles clamam por ajuda. Eles reconhecem as suas necessidades, reconhecem a sua cegueira. E por isso eles, reconhecendo as suas necessidades, ficam com o coração mais propenso a aceitar a palavra de Deus. O orgulho cega, impede de ver a justiça e a bondade de Deus, faz com que nós achemos que somos bons e não precisamos de Jesus. Talvez você se ache uma pessoa boa, se você se compara com estupradores, bandidos, ladrões, homicidas.
Talvez por isso você acha que, eu sou bom, porque olha fulano lá, olha o ciclano. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa boa. Tem pessoas que andam e acham que deixam um rastro de humildade pelo caminho. Nossa, essa pessoa é incrível. E para minha vergonha, eu era assim. Eu era uma pessoa imoral, impura. Eu era uma pessoa soberba. Ainda luto muito com o meu orgulho. Mas quem me conheceu antes de ser discípulo, você mudou, Renato, ainda bem. Muita coisa. Ainda vejo que tem muita coisa para mudar, mas quando eu olho para trás, que bom. E eu achava que pelo simples fato de nascer numa família religiosa, fazer minha faculdade, ter meu carro e ter meu emprego no banco, eu já era uma pessoa legal. E eu era humilde, eu era boa, porque eu olhava para... Na minha época, naquela época, os bandidos eram Maníaco do Parque, né? Chico Picadinho. Eram os caras que só os velhos aqui entendem quem são. Pro Manuel, são pessoas recentes ainda, né? Mas eram... Eu olhava assim, eu falava, eu não sou como esse cara. Então logo eu sou bom. Mas um dia estudaram a Bíblia comigo e me chamaram a me comparar não com o que havia de pior no mundo, não com o pecado extremo na vida das pessoas. Um dia estudaram a Bíblia comigo e falaram para me comparar com quem? Com Jesus. E quando eu me comparei com Jesus e vi que era como Jesus, o Jesus tinha que ser o padrão, esse é o padrão de bondade, eu reconheci, uau, como eu sou um bicho orgulhoso, como eu sou uma pessoa nojenta, asquerosa, e ainda enfeitado de religiosidade. Eu me enxerguei como um fariseu, religioso, hipócrita, cheio de mentira, e um túmulo bonito por fora, caiado de branco, mas por dentro cheio de ossos podres. Sabe, isso fez com que eu tivesse que tomar uma decisão. Primeira decisão, depois de enxergar quem eu sou, buscar com todo o meu coração a ser quem eu não sou. Amém? Amém? O mundo ensina a cada um de nós uma coisa. Ele ensina você assim, você não pode se anular. Você tem que ser quem você é. Se você for um psicólogo, provavelmente alguns vão te dizer isso. Olha, seja quem você é. Se você é um homossexual, você tem que assumir a sua homossexualidade. Não, se você é uma pessoa orgulhosa, você tem que assumir quem você é realmente. Você tem que se valorizar mais. Você tem que ser quem você é. Mas aí você abre a Bíblia e vê Jesus falando assim: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Daí você fica com uma dúvida. O mundo me chama para ser quem eu sou. A Bíblia me chama para ser quem eu não sou. Quem está certo? Se você for quem você é, provavelmente você vai mergulhar mais ainda nos seus pecados. Porque ninguém aqui é bom. Só existe uma pessoa boa. Só existe uma pessoa boa, que é Deus. Até Jesus falou isso. Agora, se você toma uma decisão de seguir um caminho estreito, que é o caminho de Jesus, você vai tomar a decisão de entender quem você é, negar a você mesmo e buscar ser alguém mais parecido com quem? Com Jesus. Aí sim você vai ter força no seu íntimo, direção na sua vida, se você coloca como padrão na sua vida Jesus Cristo. Você liga a televisão, sai na rua, você vai ver um padrão. Mas você abre a Bíblia e você vê outro padrão, que é o padrão de Jesus. Mas para seguir Jesus, tem que ter uma característica que todo achado tem. A característica de ser uma pessoa que aceita a sua mensagem e faz a sua vontade mais do que sua própria vontade. Faz a vontade de Jesus mais do que minha própria vontade, porque não é fácil. Não é fácil deixar de fazer a minha vontade. Mas quando ela entra em conflito com a vontade de Deus, qual deve prevalecer? A vontade de Deus, não?
Mas como nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, precisamos praticar aquilo que nós estamos estudando. Amém. Nós precisamos tomar decisões, mas decisões que o mundo acha que são absurdas, que são decisões que, olha, que só um louco tomaria. Mas quem toma a decisão de seguir Jesus vai contra o que o mundo fala. Tanto que João fala: não amem o mundo, nem o que há nele. Nós temos que amar a Deus sobre tudo. Amém? Amém. Então esse é o segundo ponto. Os achados reconhecem a sua cegueira espiritual. Clamam pela ajuda de Deus. O quanto você tem clamado pela ajuda de Deus? Em 2 Coríntios 4:4, diz o seguinte: olha só que interessante. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe, existe no mundo pessoas que estão cegas para o entendimento de coisas espirituais por meio de Jesus. Tem pessoas que brigam e encontram motivos para discutir por coisas banais, por causa de um time de futebol, por causa de política. Esse mundo já está condenado. Para ser sincero, não importa qual país você viva, esse mundo já está perdido. Um dia ele vai ser destruído. E tem pessoas que até misturam política com religião, como se a religião pudesse interferir numa política e as pessoas pudessem viver melhor por causa disso. Não, o mundo sempre vai ser perdido. Não importa qual política esteja, sempre vai ser perdido. Tem pessoas que brigam por coisas banais. Outro dia, no trânsito, uma pessoa deu tiro na outra porque ela parou para passar por uma lombada e o que estava atrás quase bateu. Aquela que parou para passar a lombada deu um tiro na cabeça da pessoa por causa disso. Tem pessoas que brigam por coisas banais. Por quê? Porque o Deus desta era cegou o entendimento das pessoas em relação a coisas espirituais. E quando nós fazemos uma pregação como essa, é uma tentativa desesperada de chacoalhar cada um de nós e falar assim: acorde para coisas espirituais. Amém. Porque o mundo está batendo em você, o mundo está destruindo você, você está se tornando uma pessoa com o coração mais duro por causa disso. Lembre-se de quando você era uma criança, você era uma pessoa mais amável. Lembre-se de agora. E quanto mais velho vai ficando a pessoa, se não tiver Jesus, se não for discípulo de Jesus Cristo, se torna cada vez mais amarga. Tem coisas que não mexem mais com você, porque o mundo já bateu demais em você. Sabe aquele velhinho que quando cai a bola no quintal dele ele fura? Sempre é um velhinho. Tem muitas pessoas que são amargas, porque a vida deixa as pessoas amargas. É muita violência. Sabe, pessoas estão em pecado e pessoas pecam deliberadamente. O que está acontecendo com você hoje? Às vezes a religiosidade está te cegando, porque às vezes o fato de você abrir a Bíblia, ler a Bíblia, participar de um culto, já fica com a consciência tranquila. Negativo. Isso pode fazer com que você cauterize a sua consciência, anestesia. Sabe por que anestesia a sua consciência? Porque você vê aquilo lá, no fundo você fala assim: viu? É muito difícil praticar. E sabe, eu nunca vi ninguém praticando realmente isso. Então, quer saber? Eu vou viver minha vida religiosa daquilo que eu posso fazer. Sem fé. A Bíblia fala em Efésios 3, eu não ia ler essa escritura, mas vamos ler. Efésios 3.
Sabe, por causa do tempo eu nem vou falar o terceiro ponto, tá bom? Nem vamos discorrer sobre o terceiro ponto. Eu vou falar sobre isso aqui. O terceiro ponto seria: os achados estão aflitos e humildes. Eu iria ler Atos 2, de 36 a 41, e falar que os judeus ficaram aflitos por terem escutado que aquele Messias que eles mataram, aquele homem que eles mataram era Jesus Cristo. Eles ficaram aflitos e perguntaram: irmãos, o que temos que fazer? Daí Pedro respondeu: arrependam dos seus pecados, sejam batizados e receberão perdão dos seus pecados e o Espírito de Deus. Mas eles ficaram aflitos, ou seja, os achados têm que ter aflição por causa dos seus pecados. Terceiro ponto já fiz. Efésios capítulo 3, versículo 15, versículo 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça onde? No íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, ou seja, as raízes de amor, o alicerce é o amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios do quê? De toda a plenitude de Deus. Mas olha que interessante agora, que me anima muito esse versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Veja bem, Deus faz mais do que você pede e faz mais do que você pensa. Por quê? Você pede, às vezes pedimos coisas tão medíocres. Deus, por favor, me ajude a encontrar um emprego. Deus, eu estou com dívida. Essas coisas tão medíocres. Sabe, Deus quer fazer mais. Ele quer transformar seu coração, não te dando emprego. Mas como? Não me dando um emprego? Não me dando o dinheiro que eu preciso? Mas que Deus quer esse? Deus quer que você lute por isso, para que você dê valor. Por isso que às vezes temos pessoas que demoram um pouquinho para conseguir emprego, porque Deus está lidando com o seu coração. Não há nada melhor do que lidar com o nosso coração. Não há nada melhor do que ser purificado por dentro, no íntimo. É aí que Deus quer trabalhar, no seu íntimo. Deus não quer trabalhar nas aparências. Deus não quer trabalhar nas coisas que você pode ter nesse mundo. Deus quer trabalhar naquilo que você pode juntar no céu, amém? Nos valores espirituais. Às vezes é importante. Outro dia uma pessoa me buscou: olha, o meu marido não quer vir para o culto. Eu falei assim: por que ele não quer ir para o culto? Porque ele não aceita muito bem essa coisa de Bíblia. Ele não entende direito. Ele acha que tem muita exploração. Eu até entendo ele, porque normalmente existe muito isso. Pessoas explorando outras pessoas em nome de Deus. Eu até entendo. Mas ele quer uma coisa: ele quer que você ore por ele, para que ele possa ser curado. Eu vou falar assim: olha, eu vou orar por ele, para que ele seja curado espiritualmente. Mas como isso? É o seguinte: eu vou orar para ele não ser curado da doença dele, até ele mudar o coração dele. Mas como isso, Renato? Isso é uma heresia. Você vai orar para alguém ficar doente? Não. Eu vou orar para que a vontade de Deus seja feita. Amém. E às vezes nós precisamos de chacoalhões, de sermos acordados para mudar coisas do nosso íntimo. Sabe? E quando nós mudamos coisas no íntimo, é aí que nós temos as grandes vitórias. Eu vi pessoas sendo batizadas no seu leito de morte. O pai da Catiane, eu lembro quando eu estudei a Bíblia com ele. Mas o câncer precisou primeiro devorar a sua saúde, para entender coisas espirituais. E foi batizado, amém? Amém. Foi batizado. E hoje está com Deus. O que mais importa é se nós vamos estar com Deus ou não. Versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre.
Deus é capaz de fazer infinitamente mais com o trabalho no seu íntimo. Isso não anima? Não nos ajuda a perseverarmos? Sabe, a entendermos que se nós estamos aqui hoje, não é para recebermos alguma coisa material, não é para necessariamente recebermos alguma cura. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus quer lidar com o nosso coração. E Deus quer fazer com que você seja um discípulo de Jesus. Está disposto a ser um discípulo de Jesus? Olha, ser discípulo de Jesus, veja bem, não é como você vê por aí, não. Ser um discípulo de Jesus é você ser pobre muitas vezes e ficar feliz mesmo assim. Não ficar reclamando de Deus, não. Não que seja errado ser rico, mas o que é errado é reclamar. Ser um discípulo de Jesus é você ver as situações ao seu redor, e mesmo se Deus não mudar, Deus vai continuar sendo bom do mesmo jeito. Às vezes você pensa, ai, como Deus é bom, Ele me ajudou a mudar uma situação. Se Ele não mudasse, Ele seria mal? Porque muitas pessoas não têm essa situação mudada como você teve. Seria mal? Como está a sua gratidão? Como está a gratidão no seu coração? Por aquilo que você já tem, pelas coisas que Deus já deu para você. E para você que é um discípulo de Jesus, olha, não temos mais nada que pedir. Nossos braços já estão cheios de presentes, não cabe mais nada. Pensa sempre assim: nós já temos muitas coisas que vêm de Deus. Eu preciso agora servir. Daí que vem aquela máxima de Jesus: mais feliz é quem dá do que quem recebe, porque esse junta riqueza dos céus. E para Deus seja glória. Amém.